Boa noite, é um prazer estar com vocês por aqui. Estou aguardando já a nossa convidada da noite. Deixa eu abrir aqui. Olá. E aí, deixa eu abrir aqui. Eu fiz umas anotações para a gente seguir a live de hoje. Justamente porque temos, ela já tá por aqui, a nossa convidada maravilhosa, pontual. Deixa eu colocar aqui. Aceita aí, amiga. Chegou, maravilhosa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amiga. Ai, eu não sei usar esse negócio, não sou blogueira, não. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Você está maravilhosa. Fique à vontade. Estou aqui também arrumando um monte. Ficou muito alto, tá vendo? Deixa eu arrumar um batentezinho mais baixinho aqui. Está muito bom, tô te vendo direitinho, tá ótimo. Pronto, melhorou. Bem-vinda. A gente vai conversar hoje. Estamos na jornada da semana falando sobre a cirurgia bariátrica. E aí tivemos a honra de conseguir aí a agenda dessa maravilhosa. Isso não é blogueira, mas ela é especialíssima. Então, estamos aqui. A gente conseguiu trazer Nanda. Essa é a primeira live dela. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Vou falar a descrição dela, porque a descrição dela é incrível. Vamos lá. Fernanda Souza, recifense, viciada em café, escorpiana, temos aniversariante esse mês. O café já está ali. Engenheira de produção, viajante, corredora e voluntária sonhadora. Sonhar acordado. Trabalho maravilhoso que ela faz lá. Mas não poderia deixar de apresentá-la aqui. Vou chamar de Nanda. Fernanda é minha amiga pessoal, uma pessoa incrível que chegou na minha vida há alguns bons anos e eu tenho uma honra em tê-la na minha vida. E a gente já tem uma longa caminhada aí. Eu peguei uma parte desse período dela, da cirurgia bariátrica, que é o pós. E já vinha acompanhando, e aí foi depois que eu vim estudar, depois da nutrição, e depois veio a bariátrica. E hoje eu quis trazê-la aqui porque, para mim, ela é um case de sucesso. As pessoas que passam pelo procedimento, ou até os profissionais, realmente sabem que não é fácil, não é comum. Então, ela faz diferença. Ela é um caso particular dentre os casos que a gente acompanha. E aí eu trouxe ela para cá justamente para a gente conversar e para vocês entenderem que não existe fórmula mágica e de que não é fácil. É difícil para todo mundo. Mas é isso. Mas apresente-se, Nanda. Seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, Digo vocês porque eu por elas, né, uma jornada de mulheres, não é somente você. Não. E a gente sempre conversa, né, quando o assunto vai enveredando para esse lado, né, também. E de fato, né, você já me acompanha há um tempo, então sabe um pouco como que é corrido a situação, né? Então, prazer para quem eu não conheço. Eu sou Fernanda, Nanda, Fernandinha, como preferirem. Sou recifense, tenho 34 anos, quase 35, daqui a alguns dias. Engenheira de produção, hoje eu trabalho numa indústria, né, na área de compras. Já faz algum tempo, na verdade, que eu trabalho sempre na área industrial. E, além disso, né, da vida profissional, né, a gente tem que se dar tempo ao pessoal, a ter o cuidado e ter o social. E sou uma pessoa que amo viajar né, e tenho também que ter esse tempo, né, com amigos, com família, gosto do café.
como eu falei, né, sempre acompanhada, a gente sempre tenta ter os momentos. E ter o fato, né, da bariátrica não me impediu, né, muito pelo contrário, né, de fazer todas essas coisas. É claro que existem um pouco das fases da cirurgia, que acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, que isso também é muito importante para as pessoas que estão pensando e buscando, mas claro, não minimiza o seu próprio cuidado e o seu querer. Então, acho que o principal é isso, né? A pessoa é um giro de chave na cabeça, assim, tem de fato toda uma mudança no mindset. Então, não é simplesmente, vou fazer, né? Então, existem critérios, não é todo mundo que pode fazer. Existem vários laudos que são necessários, que a gente pode falar um pouco mais na frente também. A jornada, existe não somente a jornada pós-bariátrica, existe a jornada pré-bariátrica, existe a jornada durante e o pós, que assim, o pós não é 6 meses, não é um ano, não é 2 anos, é a vida inteira. Então, eu fiz cirurgia há 10 anos e ainda hoje eu me cuido, eu faço os meus exames, eu tenho acompanhamento, eu preciso estar lá sempre me monitorando e com pessoas junto comigo, né? Os profissionais, os médicos, a nutricionista, especialista, exatamente no assunto, porque é aquilo, né? Claro, você é por você, mas é importante você ter as pessoas junto com você para ir guiando e orientando. Sim, Então é mais ou menos por aí. importantíssimo. É exatamente isso, perfeito. E aí eu queria justamente que você começasse falando como foi essa decisão de fazer a cirurgia, em que momento veio esse start. Por conhecê-la, eu sei que estudou sobre, eu tenho certeza que fez muito sobre isso. E hoje é uma dificuldade que eu percebo nos pacientes, como na nutrição, a gente não tem nenhuma legislação que determine um período mínimo para a gente laudar o paciente. Muitas vezes eu me sustento na terapia, porque na psicologia eles precisam de pelo menos hoje de 8 sessões. Então eu aproveito essa base para que a gente em paralelo vá caminhando e sempre converso justamente sobre isso, né? Porque muitas vezes eles não estudam, estão perdidos, não têm noção, só acredita que vou reduzir de peso. O foco é isso. Então, Eu vou como falar um foi? pouquinho de como foi para mim, né? Primeiro que a cirurgia não foi a questão, não era uma coisa que estava sempre a minha opção. Vou só. Tem gente até que, tipo, engorda para atingir o peso para fazer cirurgia. Sim, Então, eu digo porque eu tenho um caso na família que aconteceu isso. acontece. Então, primeiro de tudo, que eu acho muito importante de ser falado é a questão de que a obesidade é doença. Ponto. Então, assim, não adianta romantizar a obesidade. A gente diz, mas é porque é tão bonitinho, não sei o quê. Não é, a pessoa não vai, não é que a gente não está falando a pessoa que ela é feia nem nada, mas existem algumas situações em que a pessoa tem problemas decorrentes da obesidade. E, claro, ninguém vai morrer porque é gordo, mas por conta de todas as consequências que a obesidade ocasiona. Então, a gente não pode minimizar esse problema. E até mesmo, né, a própria OMS diz que a obesidade já é a segunda principal causa, né, de morte que nós temos hoje mundialmente. Isso. Então, para fazer a cirurgia bariátrica, o que é necessário, né? Primeiro, que você tenha o IMC, eu acredito que ainda esteja assim hoje, né? IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 e comorbidades. Comorbidade, O isso, que é, perfeito. o que é o IMC, né? O índice de massa corpórea, né? O seu peso dividido pela altura ao quadrado, e aí você vai saber quanto que está o seu IMC. Eu lembro que quando eu operei há 10 anos, eu tinha o IMC de 47. Então, eu já tinha um IMC para lá de indicado e também tinha comorbidades. Então, eu operei com 23 anos, 23, 24 anos, e, na verdade, eu comecei a fazer os estudos não, as análises dos médicos com 23 e operei com 24. Mas eu comecei a engordar desde a infância. Então, eu fui um caso, né, de obesidade infantil. Eu não fui aquela pessoa que engordou depois de adulta ou depois de medicamento, nem nada disso. Então, desde os meus 5 anos,
Eu fui uma criança, uma adolescente e uma adulta gorda. Eu posso até dizer que, tipo, eu tenho mais tempo de obesidade do que, de fato, de pós-cirurgia, né? Que eu passei Sim. 23 anos para a decisão da cirurgia. Então, desde os meus 5, 6 anos, quando eu comecei a engordar, eu sempre fui para profissionais, né? Minha mãe sempre me levava em endocrinologistas e tudo mais, não sei o quê. E sempre aquelas dietas e restrições alimentares que até a gente já comentou uma vez no caso, né? Eu lembro muito da margarina Bessel, que sempre me passavam e, assim, é horrível. E as dietas eram maravilhosas, né? Era tipo 5 bolachas creme crack com margarina Bessel, 4 bolachinhas maisena, enfim, essa era Pão a dieta da... integral de lei, a fatiazinha de pão É, integral. tipo isso, né? E essa era a dieta da criança, né? Criança, adolescente, e aí você termina que vive sempre naquilo, mas entrei na questão de medicamento já mais para adolescente, eu acho que já a partir dos 16, 18 anos eu já comecei a tomar, então subi, assim, do que eu lembro bem é o sibutramina, mas tiveram outros, então era um gasto enorme com isso também, porque aí daí eu também já era meio que do meu bolso, né, que eu já estagiava, trabalhava, enfim. Aham. E toda essa vida aí de tentar, né, emagrecer. E sempre no efeito sanfona. Então, eu emagrecia, até perdi um peso e depois voltava, porque não eram sustentáveis as dietas que eram passadas e eu não tinha o principal, a consciência alimentar, que hoje, por exemplo, eu tenho. Então, que esse é o principal que eu vou falar mais à frente em relação da mudança, né, com a bariátrica. Então, passou por tudo isso e quando também eu comecei a ir nas ginecologistas, eu tenho SOP, né, síndrome do ovário policístico, que não é decorrente da obesidade, é decorrente de outra situação, mas que a obesidade ajuda, Interfere né, que é uma questão bastante. de resistência insulínica, que aí a Aninha e as médicas podem falar melhor do que eu, que isso tudo está muito interligado, né? Nosso corpo é único. Então, vem uma série de fatores lá atrás que acarretam nisso tudo. Então, eu tinha, né, a questão de menstruação que vinha também. Então, não era somente o externo, não era somente o corpo obeso. Então, meu corpo dentro também já estava ficando ruim. E eu lembro muito de que uma vez eu estava eu fui para um congresso com a minha turma de faculdade em Salvador, e aí a gente estava num hotel e foi para o hotel próximo para fazer a retirada do kit lá, para fazer o check-in, né, do evento. E meio que estava meio em cima da hora de finalizar, e todo mundo começou a correr, e Fernanda não conseguia correr, óbvio, né? Então ficou assim, corri 100, 200 metros e fiquei bem ofegante. Então isso tudo vai juntando, né? Assim, além de nem estou falando ainda da questão de entrar numa loja para escolher uma roupa e não poder, porque não tinha roupa que lhe coubesse. Então, meio que assim, não era você que escolhia a roupa, é a roupa que ele escolhe. Bom, é E tudo verdade. isso vai juntando mas mesmo assim, até essa fase, né, eu ia para os médicos e já tinha até recomendação, né, já ia para... Por que você não faz a bariátrica? Eu disse, não, não quero. Tipo, eu achava que isso não seria para mim, ou que, sei lá, não iria acontecer. Até que no final de 2012, eu não conhecia também ninguém próximo a mim que tivesse feito, né, digamos assim, um caso de sucesso próximo a mim. Porque termina que você, quando conhece quem faz, se você não conhecer de perto, ou são pessoas que tiveram reganho, ou são pessoas que ficaram muito com a gente diz até aquela cara de desfalecida, né? O povo muito É, de cara de cirurgiada, de fato, e isso tudo isso. causava um pouco de pânico. Então, quando foi no final de 2012, eu conheci uma cabeleireira e ela era super falante, super extrovertida, não sei o que. Nem sei se ela sabe que ela foi assim, meu Ah, gatilho, meu pontapé inicial para fazer. E a gente conversando, e óbvio, ela me viu, né? Eu gordinha. Ela começando e ela pegou e disse que tinha feito e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dela, que assim, ela era normal, né? Tipo, eu disse, você fez cirurgia bariátrica? Ela disse, sim, fiz, não sei o quê. E super, aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, eu fiz tipo, o procedimento, ela tava na minha casa. Mas assim, eu confesso que o que mais me chamou a atenção foi
ela estar tão bem e ter sido uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. Aquilo para mim foi o auge. Isso foi em novembro, mais ou menos, um pouco antes do meu aniversário. E eu fiquei, né, novembro, dezembro, janeiro. E aí, quando foi no final de janeiro, nessa época eu trabalhava em Suape, eu cheguei na minha casa e comentei para os meus pais, né? Eu marquei um cirurgião e eu decidi fazer cirurgia bariátrica. Por quê? Porque durante esse período eu fiquei, como você disse, estudando sobre o tema. Então, eu já estava, né, bem antenada, né, do que poderia ser e vendo outros casos, né, vendo assim o lado bom da cirurgia, né, porque até então eu só conhecia os lados ruins. Os riscos. E aí, os riscos. E aí foi quando eu fui, né, eu marquei a consulta em janeiro, só tinha vaga em fevereiro, fui em fevereiro, um cirurgião bem badalado aqui em Recife, e fui assim, com ele, e a menina que eu tinha tido indicação, digamos assim, que foi meu pontapé inicial, ela também tinha operado com ele. Então eu fui muito certa de que não é ele. Saí de lá com todos os laudos que eu precisava, que para quem não sabe é nutricionista, psicólogo, cardiologista, fonoaudiólogo e do próprio cirurgião. Não sei se hoje precisa de algum mais. E estava certa que iria fazer, né? E comecei, né, no meu corre de exames e de laudos e de fazer tudo. Isso era fevereiro. Um Quando verdadeiro corre. foi. Oi? Um verdadeiro corre, porque são muitos Verdadeiro documentos. corte. E eu lembro bem que você até falou da questão do psicólogo, né? Que é a questão da terapia. Eu não procurei, por exemplo, um cirurgião que já, digamos assim, fosse aquele o psicólogo de laudo, né? Porque existe também a Sim. pessoa que emite os laudos. É. Eu disse, não, eu quero um psicólogo que eu vá ter até, inclusive, uma continuidade com ele depois para poder me ajudar, né, no pós, que eu acho que isso vai ser muito importante. E aí, eu sabia que, assim, eu não ia ter somente 4 laudos do 4 sessões com um psicólogo, eu ia até precisar de um pouco mais. No meio do processo, eu não consegui. Eu descobri que o meu médico não operava pelo meu plano, eu precisaria pagar particular e ter reembolso, e isso ia ser uma confusão que não estava Mas um transtorno. prevista para mim. E eu lembro que nesse dia eu chorei horrores, né, no trabalho, e aí vem a rede de apoio. Eu lembro que 2 amigas que trabalhavam comigo, assim, elas ficaram comigo, assim, nossa, o dia inteiro. E nesse dia, para piorar, eu tive um trânsito em Suape, que eu cheguei em casa 11 horas da noite. Enfim, tudo conspirou. Mas isso me fez procurar outros profissionais. E foi quando eu encontrei o cirurgião que eu fiz a minha cirurgia, que não posso falar porque eu não tive outros, mas assim, para mim foi a melhor decisão, que é Dr. Walter França. E marquei uma cirurgia, marquei uma consulta com o Dr. Walter. Dr. Walter foi um cirurgião incrível e na primeira consulta, assim, ele parecia um psicólogo. Ele ficou mais de 1 hora na sala comigo, só conversando e entendendo toda a minha situação. Isso também me fez perceber que o primeiro, por exemplo, não teve essa abordagem. Então, eu já dali de cara já amei a abordagem dele. Isso. E já tinha dado entrada em alguns laudos e só dei continuidade. E feito toda a questão dos laudos, né, eu consegui marcar a cirurgia para o dia 30 de abril de 2013. E eu lembro que eu marquei essa data porque no outro dia, dia 1º de maio, era feriado, né? E aí minha mãe ia conseguir ficar comigo e consegui fazer a cirurgia. Pontos, assim, importantes é que existe... Quando eu já estava com tudo isso, né? Eu já estava com uma nutricionista também. E a gente teve uma dieta, né, pré-cirúrgica, vamos dizer assim. E isso foi muito importante, né, porque termina que você não pode simplesmente dar cirurgia, assim, não que você vai estar desinflamado, né, tipo, você não vai conseguir mudar seu corpo em uma semana, mas você vai estar mais orientado para o que ele espera, inclusive. Porque, assim, para quem não conhece em detalhes, a dieta pós-cirúrgica, né, passa pelas fases líquida, pastosa e só depois você começa a comer normal. E o mais importante de tudo isso, que é um profissional que, assim,
não, às vezes as pessoas não têm não dão muita relevância, né, na situação, mas é a questão de você aprender a mastigar. E porque é um ponto que normalmente quem é mais gordinho não mastiga, engole. E quando você faz a cirurgia, você precisa mastigar. Então, assim, inevitavelmente, você tem que contar quantas mastigações você está fazendo, porque senão vai dar ruim. Então, teve tudo isso, né? Junto com o Dr. Walter, que ele tem, acho que acredito ainda hoje ele tenha, umas sessões mensais com pessoas que já operaram, com pessoas que vão operar, ele junta alguns profissionais. Eu acredito que ainda hoje ele faça essas Deve ter os reuniões. grupos. Isso. E ele fazia essas reuniões e apresentava, e dizia os tipos de cirurgia e tudo mais. Então, isso também foi muito legal. Eu lembro que nas sessões que eu fui, meus pais também foram comigo. Então, assim, meio que Que todo legal. mundo foi me acompanhando realmente no processo. E por isso que eu digo, né, que isso foi muito importante. Então, porque assim, vai mudar toda a circunstância do que você está fazendo e de como você faz e principalmente, né, a cabeça. Precisa Porque mudar, né? precisa mudar. Então, assim, a Fernanda de hoje, ela tem hábitos alimentares e hábitos de vida, na verdade, muito diferentes da Fernanda de 2013 e antes. Não que eu era também aquela pessoa, porque às vezes a pessoa pensa, a pessoa só vive comendo, né, não sei o quê. Não. Mas assim, como errado, entendeu? Tipo, a gente emagrece somente por uma circunstância que se chama déficit calórico. Então, se você não faz, assim, você não vai emagrecer. Você tem que ter essa conta, né? Tudo é conta, né, Nutri? Ela não Tudo fecha. é matemática. É, Então, exatamente. aquilo, você só vai perder peso se houver o déficit calórico. Você tem que comer menos do que você tem de gasto energético no seu corpo. E aí tem a questão do metabolismo e tem a questão de todas as outras O seu funções, né, que organismo está você funcionando é, bem. Tá exatamente. ótimo. E aí precisa entender tudo isso, como funciona. É. E você também termina, né, depois entendendo um pouco melhor, né, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né, de todas as fases no processo. Mas se conhecer, quando você se oportuniza. Tipo Eu isso. percebo isso de alguns pacientes que se dão a oportunidade de se conhecer, porque eles começam a entender que algum alimento já reage de forma diferente, vem o queimou, vem o empachamento. Então, assim, tendo atenção. Você falou da É, mastigação, extremamente importante. Eu sempre digo para eles, e para todo mundo. Eu digo, é, minha gente, olha, aquela mastigação, tem hora que a gente engole que parece que vai ficar travado aqui do pedaço é. ser tão grande. Então, a gente precisa mastigar, fazer aquela papinha para poder engolir. Eu digo, solta o talher, porque o nosso cérebro, ele tá ali o tempo inteiro. Botou na boca, ele já quer que encha de novo, bota na boca de novo e assim, É. sem parar. Então, a gente precisa Eu ter lembro que tinha uma atividade. Nutri que falava sempre para mim, solte o garfo. E é exatamente isso. Às vezes a gente, É, assim, se observem todos, né, pessoas aí que estão acompanhando também. Às vezes você está comendo, você não solta o garfo. E assim, é só comida para dentro. Você não está nem sabendo o que você está colocando para dentro, entendeu? Então, assim, é importante realmente. Não só para quem fez bariátrica, né? Para todo mundo, para né? todo Solta o mundo. garfo, sente o alimento. Até porque, às vezes, você termina colocando um prato, né? De olho. A gente come primeiro pelos olhos, né? Então, às vezes nem é tudo aquilo. Então, deixa de fato você sentir o alimento, sentir a saciedade, ver como que tá tudo, para ver se vai ser toda aquela quantidade ou não. E mesmo que seja, às vezes realmente, né, os pratos são maiores, mas Acho que ela entra em porções mais mastigar, lentas, né? mastigar. É, Até a saciedade, ela é porque o seu cérebro vai entender a saciedade enquanto você mastiga. E aí, quando você só engole, ele vai receber aquele volume ali sem entender o que é está isso aí. entrando. Mas é muito legal, muito bom. E muito legal isso que você falou da rede de apoio. Hoje, por sinal, eu estava com uma paciente que ela tá para a cirurgia dela agora em dezembro. E assim, eu acredito até que se o médico conseguir, vai fazer antes, porque ela ainda tem um agravante maior, que ela tem a apneia do sono. E ela tá ficando bem mais grave porque ela tá acordando daquele jeito, sem ar, buscando ar. Então, ela realmente está precisando de medidas
bem urgentes. Mas, ao mesmo tempo, ela virou para mim, e olha que a gente já vem conversando nas consultas, mas ela tá assim, assustada. E aí eu disse, ó, vou mandar material para você, mas é difícil, as pessoas não querem ler, elas não querem conhecer, elas sempre colocam outras demandas, não se priorizam. E aí eu expliquei para ela, eu disse, olha, você vai passar por um processo bem difícil, bem ruim, pelo menos os 45, 60 dias no começo. Vai ser difícil, até pela adaptação de não conseguir comer com textura, tudo isso. Aí eu disse, mas você vai conseguir voltar a dormir, Sim. e tudo isso. E assim, hoje ela já está num momento diferente. Há 10 anos atrás não se tinha a modernidade que tem agora. Já tem Uhum. cirurgias mais modernas. Que, por exemplo, Sim. eu acredito, a que você fez foi a bypass? Foi bypass. Bypass, pronto. Hoje a gente já tem a sleeve, e aí o que é que a sleeve já vem trazendo? Enquanto a bypass tem uma perca, uma desabsorção de nutrientes muito maior do que a sleeve, mas a sleeve causa muito mais refluxo. Então já tem É, essa questão. eu falei, né, da parte até a cirurgia, né? Agora eu posso continuar o pós. No baile, Se não traz aí. tiver, se não tiver nenhuma intermediação aí, vou seguir o BAB, tá? Vou-te embora, Tem um vai roteiro vir. aqui. Então, fiz a minha cirurgia, né, já com essa preparação e estava bem ligada realmente no que poderia causar e tudo mais. E é engraçado que eu acho que até alguém perguntou aí, né, quais os riscos da cirurgia? Eu vi em algumas histórias de vocês. Uhum. De fato, assim, a gente precisa saber que quando você entra numa sala de cirurgia, há riscos. Mas para tudo há risco, né? Mas assim, você precisa, por isso que precisa ter uma idade ou ter alguém, eu não sei se opera de menor, acho que não, mas assim, você Ainda é assina, uma discussão, adolescentes, obesos, mas você assina que você esteja ciente que você está entrando numa sala de cirurgia e pode acontecer alguma circunstância lá que pode até levar à morte você, entendeu? Então você precisa assinar isso daí e, enfim, né, como de fato, não, estou responsável, estou ciente, mas é aquilo, né, você está indo buscando a vida, né? Eu sempre pensei dessa forma. Então, assim, é pensar, eu até digo às vezes hoje, assim, em casa, né, eu digo, eu não sei se eu não tivesse feito a cirurgia há 10 anos, como eu estaria hoje, nem se eu estaria, entendeu? Porque, assim, terminaria que a situação iria só se agravando. Mas, para o meu caso, né, na minha mentalidade de 10 anos atrás, era essa percepção que eu tinha. Então, fiz a cirurgia, né, no dia 30 de abril e fiquei internada. Internei no dia 30, saí no dia 2 de maio, né? Passei 2 dias internada e comecei a dieta líquida, né? São 10 dias de dieta líquida. Confesso que a dieta líquida não foi o maior dos sacrifícios para mim, como muita gente pensa. Então, e aí eu tenho até uma justificativa para isso. Eu sempre, né, tive hábitos alimentares infantis. Então, era sempre do muito mais fácil. Era um todinho, era um iogurte, era um suco, era um milkshake. Então, o líquido, aquilo, né, por mais que fosse um copinho, e claro, eu não estava bebendo isso nos copinhos, né? Era suco, era uma sopa, era um negócio mais assim. Mas assim, essa dieta para mim, essa fase dos 10 dias, não foi, oh meu Deus, o mais crítico. Depois veio a dieta pastosa, que para mim foi mais chatinha, porque eu não gosto do aspecto da comida, como ela fica. Mas, enfim, né, passei por ela também. E que eu acho que ela foi em torno de 15 dias. E depois já entra na dieta que você começa a poder mastigar. E aí é quando eu digo, né? Precisa mastigar. Porque por mais que você coma o alimento sólido, você precisa. Eu contava, sério mesmo, eu contava 30 mastigações lá. E eu morria de medo de ficar entalada, né? Exatamente porque eu via muitos casos, então eu ficava assim, não posso entalar. Porque assim, eu morria de medo de ter que colocar para fora o alimento. E isso, sendo muito sincera, não me aconteceu por conta de colocar para fora o alimento, não me aconteceu por conta de ter mastigado rápido ou algo nesse sentido. Aconteceu depois por outros motivos, mas não por isso. Então, teve toda essa fase. E tanto durante o período, né, logo pós-cirúrgico, na verdade até hoje, eu tenho o acompanhamento, né, dos profissionais comigo. Então, é importante, né, fazer
a partir dos exames, sempre ver como tá as taxas, até porque, como você falou, né, tem a desabsorção de uma parte Dos nutrientes. do estômago e termina que isso daí não, você não consegue reter tudo. Então, tomo polivitamínico, faço reposição de algumas vitaminas, e isso tudo você só vai identificar exatamente com os exames. Às vezes, por fora, você tá tudo muito maravilhoso, mas tem que ver como é que estão as suas taxas. Mas, em contrapartida, várias outras taxas ficaram muito melhores. Então, colesterol, que eu sempre tive colesterol alto na infância, né, por questões de alimentares mesmo. Colesterol, triglicerídeo, glicose e todos os outros, assim, eram muito ruins, e hoje em dia, graças a Deus, assim, tá tudo normalizado. Confesso que o colesterol ainda é um pouco alto, mas pela quantidade de ovo que eu como. Mas, tirando isso, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E também, por exemplo, a parte de ferro. É um que eu sempre tenho um pouco de deficiência. Então, eu também faço reposição de ferro. Vitamina B12. Eu tomo Citoneurin, normalmente a cada 4 meses. Citoneurin 5.000, que é injetável. Então, são coisas que você vai vendo e vai precisando, e vai precisar realmente ter, por exemplo, Citoneurin. Se eu não colocar na minha agenda que daqui a tantos meses eu preciso tomar Citoneurin, eu vou esquecer, posso esquecer. Só vou lembrar quando eu terminar me sentindo fraco, algo nesse sentido. Então, é importante também ter esse acompanhamento. Logo quando você faz a cirurgia, né? Pelo menos comigo aconteceu, acredito que alguns outros também, existe a questão da expectativa. Então, expectativa versus realidade. Então, quando eu operei, né? Eu já, como eu falei, eu já estava com IMC 47, beirando lá uns 40, quase 50, né? E eu tinha a expectativa assim, não, no primeiro mês eu vou perder 15 quilos. No segundo mês eu vou perder 10 quilos. E, tipo assim, minha meta, eu ia chegar num peso ideal cerca de 6 meses depois, um negócio assim. E, para minha tristeza naquele momento, né, que é um balde de água fria, eu não perdi, eu estava fora das estatísticas das perdas. Então, assim, o que normalmente se fala de perder 20% do peso no primeiro mês, 15%, sei lá. Eu perdi 5%. E aquilo para mim foi frustrante. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz errado? Porque eu não tinha perdido o peso que todo mundo diz que perde. Por que eu não perdi o peso? Então, aí é que entra. Foi muito importante ter tido o acompanhamento do psicólogo e dos demais médicos também, né? Dos demais especialistas. Mas, assim, e terminou que toda a minha perda, óbvio, né? Não foi como as estatísticas, né? Aquilo, né? Que a TV mostra, né? Não foi bem assim. Muito pelo contrário, né? Foi bem diluída. Eu tive a minha perda total, né? Eu perdi no total cerca de 40 quilos. Então, eu perdi em cerca de 1 ano e meio. Então, o que tinha lá inicialmente traçado em 6 meses se estendeu Triplicou. por, se estendeu por 18 meses a minha perda. E eu ficava assim, no início, eu fiquei bem triste com isso, não vou mentir. Então, assim, eu saí da primeira consulta com o meu cirurgião, chorando, porque eu disse, eu não acredito que eu só perdi isso, né? Por que comigo? E você fica se questionando, se culpando, enfim. E foi muito exatamente de como está seu corpo e como está toda a situação. Não era porque eu estava fazendo nada errado, mas assim, eu ainda não tinha, inclusive, entrado na academia nesse momento. Eu só comecei a fazer caminhadas depois de uma semana. E aí, só depois de um mês, eu entrei na academia, né, para fazer musculação e tudo mais. Muito com medo, porque isso não era um hábito meu antes, né, da bariátrica. Então, eu terminei só fazendo realmente depois. A cirurgia, ela não faz milagre. Até porque o estômago, né, a cirurgia de redução do estômago, ele é um sistema elástico. Então, assim, com o tempo, não com 6 meses, um ano, mas assim, com mais tempo, quem tiver mais tempo de bariátrica vai poder confirmar comigo, você consegue comer mais. Então, por isso que você precisa ter esse cuidado e esse controle, porque senão, aí é quando tem o reganho, porque aí as pessoas vão
conseguindo fazer. Eu consigo comer um pouquinho mais. Eu consigo comer um pouquinho mais. E termina que volta a comer tudo como comia antes. E não tem a mudança de hábitos, não faz uma academia ou qualquer esporte que goste para conseguir, de fato, manter hábitos mais saudáveis. E aí termina, de fato, tendo um reganho. Não estou falando de reganho de massa, não estou falando de ganhar massa magra, não. Estou falando de reganho de gordura, realmente. Ô, E Nanda, tudo isso. deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou dessa questão da tua expectativa, e aí levou 1 ano e meio para chegar nesses 40 quilos. Mas, assim, mesmo mensalmente, tu ia sentindo, tirando números de balança, tu ia sentindo benefício da cirurgia? Ia, com certeza. Eu lembro que por exemplo, eram duas coisas que eu e todas as mulheres vão me entender. A primeira é cruzar a perna. Eu não conseguia cruzar minhas pernas. Então, isso para mim era uma dificuldade. Não conseguia realmente, entendeu? Então, eu passei a conseguir cruzar as pernas. Eu É já uma passei por besteira, isso né? aí e achei maravilhoso. Acho que foi a primeira coisa que eu Uma achei besteira, maravilhosa na mas é cirurgia. muito importante. E a segunda é a questão desse ossinho aqui que falam de, como A é? saboneteira. Saboneteira, né? Sim, Que não aparecia, né? Porque isso aqui era tudo uma coisa só, né? sim, E aí sim. termina que agora eu tenho um pescoço, né? Tenho o tronco. Então, isso daí foram as duas coisas, assim, que me marcaram. E assim, também tem o seguinte. Eu não conseguia me notar mais magra, emagrecendo, né? Nos primeiros meses. Quem me via, né? Até porque também eu trabalhava, eu tinha um jalecão em cima e tal. Então, sempre estava com muita roupa. Aham, Mas. E também não comprei roupa logo de imediato. Por quê? Porque tinha um guarda-roupa guardado de roupas que não aham. cabia, sempre esperando um momento para caber. Uhum. E eu terminei, e assim foi até bom, né? Não ter comprado realmente roupa nesse início. Terminei usando essas roupas. Mas, para notar realmente, para me olhar e dizer, poxa, o que que eu fiz? Que eu recomendo também todo mundo fazer. Acompanhamento por foto. Então, Maravilhoso. esse acompanhamento eu só passei a fazer depois de 6 meses. Porque exatamente eu disse, não, eu preciso me ver mais magra. Sim. Às vezes eu me olhava no espelho e não me sentia. E aí eu comecei a botar uma foto junto da outra mesmo, entendeu? Para conseguir ver a diferença e sentir isso tudo. Uma outra coisa também é que de 6 a 8 meses por aí, exatamente por conta da cirurgia, como efeito, né, da anestesia, meu cabelo começou a cair. E aí caiu horrores. Então, eu tinha o cabelo assim um pouco abaixo do ombro e eu lembro que eu cortei ele aqui mais ou menos no ombro. E assim, isso também já deu uma vida e tudo mais. Então, é importante sempre você estar se observando e como isso está acontecendo. Então, assim, o cabelo é inevitável, vai cair. Então, vá sempre renovando, vá sempre fazendo, vá fazendo acompanhamento por fotos, para poder ir até maturando na sua cabeça como que isso está acontecendo para você. Porque é importante você ter. Eu lembro que as pessoas chegavam para mim, nossa, como você emagreceu. Eu dizia, não, nem emagreci tanto assim. Então, assim, eu mesmo não via aquilo tudo e meio que tipo, Sim. não, isso não é comigo. Então, só depois de ter tirado uma foto, meses depois, eu disse, poxa, tipo, eu realmente estou Percebendo. com o rosto mais magro e tal. E fui percebendo e senti a importância e a necessidade de fazer fotos para ter essa visibilidade comigo. Foi muito bom tu falar da foto e eu indico também sempre que a pessoa tenha uma referência de alguém com o biotipo parecido. Porque a gente também, às vezes, tem essa disfunção de imagem, né? A gente quer ter um corpo, a gente idealiza um corpo magro, uma magreza, que na verdade não vai nos caber. Porque a nossa estrutura óssea tem um outro perfil. Então é muito importante que a gente se reconheça nisso, para a gente não ficar desejando e se frustrar com uma coisa que nunca vai acontecer. Porque, tirando a parte genética, isso aí a gente não tem como mudar. E aí, né, dando continuidade à questão da alimentação, né, que assim, depois Sim. que você passa. Primeiro, né, até que foi até umas perguntas que me fizeram, né? Como foi assim, foi a recuperação, se demora? Não demora, assim, foi muito tranquilo. A cirurgia hoje em dia a gente está muito evoluído nisso. Hoje em dia, Então, 1 hora e meia. Para você ter ideia, você falou aí 10 dias de dieta líquida. Hoje em dia, com as livres, são 2. nossa, Mudou realmente. muito. Então, assim, a questão da recuperação. Com 7 dias eu já voltei a caminhar.
Voltei a caminhar, não. Voltei a dirigir. Começou. Caminhar, não. Caminhar no Tá. dia, você já tem que caminhar. Tem que levantar da cama e A hora caminhar. tem que se mexendo já. Tem que se mexer. Então, com uma semana eu voltei a dirigir. Com 15 dias eu voltei a trabalhar. E já poderia ter voltado também à academia. Eu que não voltei por medo, mas assim, podia já ter começado. E a questão somente da alimentação, realmente, que foi por 30 dias, que foi essa fase de líquido e pastosa. E Transição, né? depois, a E até transição e quando depois o volta sólido. normal, ainda não é normal. É o que a gente chama de branda. E aí é É, praticamente ela sempre bem cozida. E aí bem cozida, evitar as cruas, porque ainda está em processo. Para depois chegar no que a gente chama de normal, que é comer tudo. Mas eu realmente ainda confesso que essa demora. parte eu confesso que essa parte eu não lembrava, não, mas assim, deve ser exatamente tipo Mas a isso. gente sai da pastosa e você evolui, mas aí sempre cozidinha. Porque até você não consegue a carne dura para É, mastigar e para engolir, isso. escoaçado. Como eu não sou muito fã de carne, então assim, terminava que eu, de fato, já comia uma coisa mais tranquila. Comia carne 2 vezes na semana, 3, porque era necessária, né, a questão da proteína. Sim. Mas, assim, tudo que eu comia, e nesse momento também, não, óbvio, eu não comia sushi, nem Aham. nada disso, assim, porque realmente é uma questão mais de cuidado. Até Mas a em relação salada à crua a recuperação, gente evita já por isso. Já é, para ter essa mas em segurança. relação à recuperação, foi muito tranquilo, assim, foi muito de boa, de fato, para Ótimo. fazer e acontecer, né? O gatilho também eu já falei, e recuperação total, eu considero que assim, pelo menos no meu caso, como eu falei, com 30 dias, 15 dias eu voltei a trabalhar, 30 dias eu, de fato, eu estava fazendo tudo. Então, eu acredito que hoje até, talvez os 15 dias, não falando na questão da alimentação, até como você disse, tem a questão da alimentação branda, É. mas 15 dias, assim, já é vida normal, entendeu? Você É, pode 7 dias fazer já é tudo. musculação. Sete 7 dias já dias, é né? Então, musculação. É. é um prazo No dia muito já se tranquilo, mexer, assim. 7 dias de musculação. É. Exato. A Então, não tem questão nada. realmente, o que vai ser mais lento é a questão da alimentação, e aí é só a sua parte gástrica mesmo, que aí você vai ter que começar devagarinho e comer devagar, mas a vida realmente é normal. E aí é reaprender a comer, e aí é o estilo de vida. Porque É, é como você falou, não vai ser só a cirurgia, não. não, Não. ele não Nem tem ela é fim, tá? mais. E o processo não tem fim. E aí, nessa questão da alimentação, uma coisa muito importante que, assim, eu acho que independente de fazer ou não, mas, assim, para quem faz, é muito importante talvez ter isso mais de perto, é a questão de bater a meta de proteína diária. Então, aquilo, vai chegar um momento que você vai comer um prato, um pires, na verdade, né? Até para dosar melhor o que você está podendo comer. Porque no primeiro momento você não vai comer muito. Então, assim, tem lá o prato. Pelo menos eu até hoje faço isso, né? Tô comendo um hambúrguer. Veja que eu não vou conseguir, eu vou para carne e deixo o pão de lado, entendeu? Então, assim, é importante você bater a sua meta de proteína diária para conseguir realmente se sustentar naquilo. Então, desde o início eu tinha isso, né, do cuidado de sempre estar comendo, óbvio, comidas boas e tranquilas, brandas, né, enfim. E até hoje eu levo isso. Então, assim, de ter a questão de, não tô com fome, não sei o quê, mas priorizar a proteína, que é o Isso. que de fato vai A me gente sempre sustentar. faz exatamente essa pirâmide, né? Você começa a consumir na proteína, depois você vai para os legumes, e aí, por fim, você vai para os acompanhamentos que tiver no prato. E se não tiver mais fome, deixa o acompanhamento para lá. Mas Isso aí. prioriza a proteína e os legumes. E aí também vem a questão da suplementação, que não só dos polivitamínicos, vem o whey, que muita É. gente tem dificuldade de consumir. Como foi tua relação com o whey? Gostou assim de primeira, acertou no sabor, ou entrou feito todinho? Porque as pessoas vão com a expectativa do todinho, né? Eles pensam que vai ser todinho. Eu não comecei a tomar whey logo de cara, assim, de início. Confesso que eu vim tomar whey a primeira vez já em dietas com nutricionista esportiva, que aí já foi mais à Sim, frente, né? sim, Que no primeiro momento eu estava com uma nutricionista que ela era mais especializada realmente nessa parte de bariátrica. sim. E aí depois, né, quando meio que já tinha atingido a minha meta de peso,
para dar continuidade, até a questão de eu já estava na academia, meu corpo já estava inclusive se transformando, né? Porque tem perda de gordura, ganha massa magra, e eu entrei com uma nutricionista esportiva, que até hoje, né, eu tento ir para uma nutricionista mais com viés esportivo, e foi quando eu conheci o whey, mas assim, antes disso eu realmente não conhecia o whey era uma coisa assim, bem fora do Veio, né? meu... Mas hoje é Era. protocolo. Hoje é Isso. protocolo, a questão do whey. Legal. Já toma desde o pré-operatório e se mantém tomando, até por conta dessa absorção de proteína. Eu acho então que isso talvez até tá que bom, né? Tá bem evoluído. Como eu não Parabéns aos estaria, novos só de aí hoje. Parabéns aos novos aí que já estão com o whey. Eu tô até vendo aqui que já escreveu, né? Whey, E aí mais creatina, tarde, cálcio, isso é viu? bom. Muita dificuldade para esse consumo, porque eu acredito que aí vem muito essa mentalidade do todinho, do achocolatado, Entendi. eles vêm pensando, vêm buscando esse sabor, e não é. Ó, eu tenho umas perguntas aqui, vou te passar. Fala. Uma pergunta é, você sofreu preconceito por ter realizado a cirurgia? Sentiu isso? Não. 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 Outra? Eu... Não, né? Não. A pessoa perguntou que queria saber o antes da cirurgia, o que foi que pesou mais para a tomada da decisão? O que pesou mais, assim, foi a questão realmente de eu ter já a questão das comorbidades. Então, assim, eu ir numa ginecologista, a ginecologista olhar pra mim, assim, dizer, eita, mas é tipo... Porque eu cheguei, né, eu fui meio que tipo, porque eu tô com irregularidade menstrual, né? Aí ela, então, né, você é obesa, né, e tal, não sei o quê, meio que mais levando para esse viés. E então poxa, na época eu tinha 23 anos, assim, 22, 23 anos, eu disse, meu Deus, tipo, como vai ser, né, com a Fernanda daqui a alguns anos? Então, eu lembro que eu saí bem triste, assim, que eu já tava. Foi um período que eu acho que eu fiquei uns 3 meses sem menstruar, por conta da SOP, né, e tal. Então, isso me deixou bem. Assim, foi meio que foi o gatilho, assim, para mim. Foi realmente a parte. Por mais que, óbvio, a parte externa fosse importante também, mas, assim, a parte interna, para mim, até porque eu tenho um caso na família, né, de obesidade, de todas as consequências decorrentes disso. Mas, assim, eu disse, poxa, eu não quero ser mais um caso de um problema decorrente disso, né? Então, eu quero tentar ir numa outra linha, né? Na contramão aí. Eu não sei se você identifica esse atendimento dessa médica como gordofobia. E aí foi uma das perguntas que fizeram aqui. O que é que a gente acha sobre a pauta anti-gordofobia? A verdade, eu acho que a pessoa quis perguntar sobre anti-gordofobia. Mas, enfim, eu não sei se ela quer falar sobre o não emagrecer, se for sobre isso, essa pauta, essa questão, obesidade é doença. Eu não concordo com loucuras, nem com coisas que não mantenham constância e não consigam chegar lá. Eu acho que é o estilo de vida, é você investir em você e ir galgando isso, porque vai chegar. E se for sobre a gordofobia, a gente passa isso o tempo inteiro. Porque se você vai entrar num ônibus, tem a catraca. Se você vai para um voo, você tem um avião. Se você... Hoje eu já vejo... A obesidade aumentou muito, né? Hoje ela é um número extremo. É a doença que mais prevalece no mundo. E a gente já tem exames, por exemplo, uma ressonância. A gente tem aqui em Recife uma máquina que pega mais de 120 quilos e aí a pessoa faz geralmente no horário noturno, porque no diurno também é um preço altíssimo. Então, assim, a gente só encontra... Se eu não me... eu tenho um rapaz aqui que ele trabalha no mercado e ele é o motorista que traz as compras para mim. E ele é um super obeso, tem mais de 180 quilos. E aí começou com as dores, precisava da ressonância. E aí foi até um caso que eu soube mais por conta dele, porque aí ele me disse que conseguiu uma máquina no Hospital Português, porque a maioria das máquinas de ressonância é até 120 quilos. Então, assim, a gente não tem estrutura, a gente recebe paciente e não tem cadeira, ou o paciente não cabe. Às vezes, um tensiômetro para aferir a pressão. Então, assim, sobre gordofobia, a gente vive no mundo para isso, porque o mundo não é adaptado para pessoas gordas. Mesmo tendo tanta gente gorda, não é adaptado.
E aí é uma crueldade. Eu quero ouvir sobre você, sobre essa questão. E aí teve essa questão da médica, lógico, mas aí tem isso, né? Como você falou dos colegas que foram dar a corridinha, que estava em cima da hora e você não conseguia. É. É assim, eu não sei se eu me considero uma pessoa que eu tive sorte nesse aspecto. Eu confesso que, assim, comigo, nunca, nem mesmo criança, né? Pode até ter falado por trás, mas assim, na minha frente nunca ninguém chegou e ficou, né? Nem me insultando, nem nada, assim. Nunca tive, por exemplo, apelidos de, porque ser mais gordinha, nem nada nesse sentido. A não ser com o irmão, né? Que a gente sempre tem. Mas, assim, foi muito tranquilo isso para mim. E eu acho que, na verdade, quem tinha até mais era eu mesmo. Entendeu? No Sim, sentido de eu mesmo me culpar com aquilo, eu mesmo me culpar com algum alimento, eu mesmo entrar numa loja e me frustrar, porque exatamente não, não tinha roupa. isso, Então, não roupa. era uma. Roupa é outra questão mesmo. Roupa é difícil. E que eu vejo até, inclusive, hoje, né, quando você vai comprar, existem seções plus size, né, que tem roupas, inclusive, muito lindas, entendeu? E Sim, quando há 10 anos eu precisava usar, eu não tinha isso, entendeu? Então, assim, eu realmente ficava bem triste, né? Mas, assim, eu internalizava isso e me culpava. Eu acho que eu já me culpava tanto que eu acho que o mundo dizia, não, deixa ela, que ela já tá demais, entendeu? Então, acho que foi mais por aí. Agora, assim, eu sempre tive, né, um pensamento, né, porque, não é porque eu era gorda que eu achava também normal. Eu também, eu tenho isso daí muito claro, entendeu? Até hoje, assim, eu falo. Por isso que eu comecei, inclusive, falando sobre isso. Obesidade é doença. A gente não pode simplesmente tratar, não. Porque, assim, pode até, não, porque tá tudo bem, não sei o que, não, não, não. Mas, assim, vai ter problemas, vai. entendeu? Mais cedo ou mais tarde. Você não vai morrer porque você é gordo, mas você vai morrer, pode morrer por alguma decorrência disso. Comorbidades que essa condição vai te Isso. trazer. Ó, esses dias no Então, congresso que eu fui, vocês viram, né? Fui no congresso no Rio, e aí questões que a gente fala, né? Além de ter essa suplementação com o whey, pela questão da absorção para massa magra, que é necessário ter massa nesse corpo, a estrutura dele precisa, porque o que é que vai acontecer também com o pós-bariátrico? O corpo dele vai deixar de estar absorvendo muitos nutrientes, e um deles que ele pode ter deficiência é o cálcio. E aí tem que ficar sempre atento a esse cálcio. Aí hoje a gente já tem recomendação do consumo da suplementação da creatina, do whey e observar o cálcio, porque uma outra questão ótimo. que vem depois são as quedas, porque pela É, fragilidade. Então pode acontecer queda e aí você não pouco sabia, prazo, porque né? assim, cálcio é uma coisa que a gente não fica dosando para pessoas que não passam por cirurgias ou que não têm algum câncer específico, mas para as pessoas bariátricas é bem importante. E sobre essa questão ainda de gordofobia, eu acho que é muito assim. Aquilo, quando se estão falando comigo é gordofobia. Se for uma pessoa magra, por exemplo, vão chamar ela de tudo também. Então, até vi hoje um post de um rapaz que ele, inclusive, também fez uma bariátrica. E o post dele foi bem legal. Ele comentava que ele tinha feito cirurgia há 2 anos. Ele já perdeu 80 quilos, ele tinha chegado a 180 e ele hoje estava com 100. E ele comentava, independente de qual peso você está, vão falar do seu corpo. Quando eu estava com 180 quilos, falavam no meu corpo. Quando eu cheguei nos 140, tipo, ele já tinha perdido 40 quilos, falaram no meu corpo. Eu estou hoje com 100, falam do meu corpo. Então, assim, é muito de você estar bem com você mesmo, primeiro de tudo, né? Sim, Então, por exemplo, lá atrás eu realmente não era bem comigo mesma, né? Então, o primeiro ponto é esse. E não é porque a pessoa, claro, né? Isso às vezes é até falta de respeito, na verdade, né? Quando a pessoa olha troncho e tal, mas não somente de questão de gordofobia, de qualquer situação. Seja porque sim, você seja gordo, porque você é magro, porque você é homossexual, porque você é hétero, porque você, enfim, o que for. Se você tiver cabelo da cor que for, também vão falar de você. Então, primeiro de tudo, é você, assim, ter muito claro o que você é, o que você gosta. E se, tipo, se você também se gosta daquele jeito, ok. Mas, assim, saiba que obesidade é doença. Ponto. Entendeu? Então, é muito de tratar, não é pegar os extremos. Não, porque é gordofobia. Não, porque é. Então, assim, não é porque você está falando que você. Não necessariamente, no meu ponto de vista, seja talvez gordofobia. Porque existem os extremos. Tanto uma pessoa muito gorda e precisa de comprar roupa, quanto uma pessoa muito magra. Quanto uma pessoa que tem um pé muito grande. Quanto, enfim, e assim vai.
a gente também não dá para ficar assim muito... Não tem uma construção cultural para os extremos. Exato. A grande dificuldade hoje que eu vejo, e aí é a questão de oportunidade, de oportunizar essa pessoa, sabe? Eu me sinto muito desconfortável quando eu tenho um paciente em que eu não vou conseguir aferir a pressão dele, ou que eu já vou ter que ficar preocupada com a cadeira que ele vai sentar. Isso me deixa muito incomodada. Eu gostaria de viver num mundo em que a gente não precisasse ter que ter essas questões, a gente não precisasse disso, porque infelizmente a gente não tem uma estrutura e é cultural. Porque é como se o espaço, eles são preparados só para quem está ali no meio. E quando tem é muito caro, né? Que a gente falou aqui, como você disse. Tudo isso que você se for comprar no consultório, vai ser muito caro. Assim como uma pessoa que calça, sei lá, 46, ela vai pagar um absurdo num sapato. E assim vai, entendeu? Só lembrando que a obesidade não é exceção, né? Infelizmente já se tornou a maior, mas eu concordo. É igual com a população LGBT também. A gente diz estresse de minoria, mas na verdade talvez a gente nem seja minoria. Talvez até tenhamos gente demais. Nanda, nós temos 3 minutos, eu acho, para que a gente não seja cortada. Foi muito rápido. A gente tem muita coisa para falar. Mas foi muito rápido. Mas assim, eu fiquei muito feliz porque, na verdade, o que eu queria trazer era essa experiência sua, da pessoa que passou por isso e que mostrar que realmente não é fácil. A gente precisa ter uma mudança de estilo de vida. Eu não te conheci antes, mas conheço o pós. E assim, lógico, você não é Caxias, você toma o seu café, come o seu bolo, mas é tudo com muito equilíbrio. Você é uma pessoa que eu nunca vi provocar nenhum tipo de vômito ou de nada para comer mais. Então, sempre pensando ali, depois vai ter mais. Se não aguenta, sempre pensa sobre o que vai comer, ou a gente divide alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante. Isso aí só vem de uma mentalidade que a gente constrói. Até porque o que a gente mais vê são pessoas que vão e reengorda e adoecem. Outra questão é a suplementação. Vejo você focada nisso. Quando realmente esquece, tem aquela fraqueza, aquela coisa, e aí? A vitamina, e aí você sabe que precisa manter ela regular, porque senão mexe com o seu organismo, ela é realmente importante. E atividade física, que sempre fez parte da sua rotina, que é a musculação, que é extremamente importante. Depois veio a corrida. E que você se inspirou em alguém que não parecia ter feito a cirurgia, porque estava bem saudável. E quero lhe dizer que muitos dos comentários que eu recebi essa semana foi: Nanda é pós-bariátrica? Não parece, nunca imaginei. Então, a sua inspiração lhe trouxe essa reflexão, lhe trouxe esse perfil, porque várias pessoas comentaram isso. E realmente, porque você busca ser saudável e ter essa qualidade de vida. E eu acompanho isso de perto. Eu acho que isso é o mais importante, é a saudabilidade. Isso só é adquirido, né? Como eu falei, é contínuo, não para. Isso. Na questão de alimentação e atividade física. Então, assim, não dá para deixar, né? É isso, obrigada. Acho que está quase terminando, né? Tá, vamos cortar, gente. Mas eu amei, eu agradeço por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. Foi muito valioso e que inspire pessoas, desconstrua isso aí, vamos viver de forma saudável, desconstrua os temores, os medos, mas que sim, que tenha responsabilidade quando for fazer, porque isso é o principal. Não é fazer de todo jeito, mas é ter conhecimento e buscar fazer isso para ter uma qualidade de vida melhor, mas sabendo que vai ser difícil também. Não tem nada fácil, não tem fórmula, não. Não contem com isso. Mas foi um prazer recebê-la aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Vou lhe levar lá na costa também. O cheiro vai ficar salvo a live, vai para o YouTube também. Compartilhem com pessoas que precisam, encaminhem. E muito obrigada mais uma vez. Ótima noite para todos vocês, Nanda. Obrigadão, viu? Beijo. Cheiro, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.